Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. RBRP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de tijolos, ele é um fundo imobiliário híbrido de tijolos. Por quê? Ele tem lajes no seu portfólio, mas ele também tem setor logístico. Esse é um fundo que foi lançado em dezembro de 2019. É um fundo que vem na base estranha, né, na base de R$80. RBR é a gestora, ele é de mandato renda e é um fundo que negocia entre média e alta liquidez. Atualmente ele está negociando em média 893 mil por dia. É um fundo para investidores em geral, qualquer pessoa pode comprar. Ele tem nota 3 de 5 no site. Ele faz parte do IFIX com 0,57% e ele conta atualmente com mais de 12.179.000 cotas. Em termos de PVP, é um fundo que está sofrendo como a maioria dos fundos de tijolos, de lajes, né? Ele está sendo negociado a um PVP de 0,57. Isso indica que ele está com 43% de desconto. Então note, esse fundo tem um patrimônio de quase 1 bilhão, ele tem um patrimônio de 995 milhões, só que o mercado está aceitando pagar 563 milhões. Então veja o seguinte, ele é um fundo de base R$ 80, a cota dele atualmente está valendo 81 e o mercado está aceitando pagar, entre aspas, apenas R$ 46. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que conta com mais de 95 mil cotistas. Nesse slide aqui a gente vê as negociações do fundo, atualmente 46,25, inclusive é a mínima que esse fundo vem chegando, e a tendência é que talvez ele caia até um pouco mais, e a máxima no último ano foi de R$ 69. Eu vou traçar aqui a linha dos R$ 80, que seria o VP teórico do fundo, para a gente observar aqui, ó, vamos lá. Esse fundo foi lançado nos idos de 2018, então ele foi lançado antes da situação pandêmica em março de 2020. Então note que quando ele veio a mercado, ele ficou um bom tempo ali, próximo do seu VP, e no final de 2019, o mercado estava bem eufórico, esse fundo chega a patamares de 105. Como ele é de base 80, ele sobe bastante. Durante a situação pandêmica, as suas cotas são jogadas, né, para a faixa de 60, 62 reais, mas rapidamente o fundo se recupera, fica em patamares lateralizados ali de 77, e depois ele fica ali acima do seu VP durante um bom período, ó. Então ele ficou um bom tempo ali sendo negociado na faixa de 80, 90, próximos até de 100 reais. E aí durante o ano de 2021, esse fundo, entre aspas, degringola, por quê? Começa a ter a situação de risco de um fundo que ele tinha comprado, né? Então ele sai de patamares ali próximos de 100 reais e chega como fundo lá em agosto de 2022 na faixa de 50, 50 e poucos reais. Olha a queda que acontece. Por que que acontece isso? Primeiro, o nível de vacância começa a aumentar, e esse fundo a gente vai ver dentro do seu relatório que ele fez uma compra ousada. E aí a compra desse ativo estava pagando RMG, e essa RMG estava para acabar. Ela acabou aqui, se eu não me engano, ela deve ter acabado aqui ou próximo do final do ano 2022, ou início de 2023, mas ela acabou, a renda mínima garantida desse imóvel. E esse imóvel representava 50% do portfólio. Acho, né, que essa questão aí foi um dos grandes fatores para o fundo estar sendo impactado. Como ele comprou um imóvel muito grande e não estava conseguindo fazer locações no imóvel, acho que isso aqui foi o que trouxe as cotas do fundo tão para baixo. Então, em agosto, as cotas chegam nesse patamar de mais ou menos 50, o fundo dá uma boa recuperada, chegando ali a 66, mas ele volta a vir em queda constante. Provavelmente no próximo slide a gente vai ver melhor sobre isso. E aí ele atinge, na data que eu gravo o vídeo, a mínima de 46,25. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A sua interação aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento. Comenta para nós se você conhece esse fundo, você conhece os ativos que ele possui, a gestora, comenta para nós aí que seu comentário é muito importante. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. E se você gosta do nosso trabalho, considere se inscrever no canal e ativar o sino, considere tornar-se membro. O clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. E além do mais, você ainda tem benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo mesmo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. E por fim,
Outra forma de apoio, caso você queira, é fazer um Pix para o canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Eu agradeço de coração a todos vocês que colaboram. Esse vídeo aqui foi uma sugestão aqui, ó, do Lê Faria. Acredito que essa sugestão dele é antiga, mas como eu tenho muitos vídeos, eu tenho que tentar gravar vídeos que dê view e tenho que tentar gravar vídeos dos membros. Então os pedidos de inscritos eu vou tentando encaixar nesses interstícios aí. Finalmente eu consegui trazer o vídeo para ele, ele falou o seguinte, ó: minha dúvida é quanto ao preço do RBRP, que está altíssimo pelo que ele está entregando. Por quê? Então só da data que ele fez esse comentário para cá, com certeza o fundo caiu muito. E eu acho que, de novo, pode cair mais. Agora, por que que às vezes não cai? A gente vai ver depois os institucionais que estão presentes nesse fundo. Se ele tiver alta exposição a institucionais, aí dificilmente as pessoas vão se desfazer das cotas. Geralmente o público que compra fundos de lajes é um público mais antigo do mercado de FIIs. Então são pessoas que não são de ficar girando tanto o seu portfólio. Então tudo isso influencia para uma queda ou não do ativo, né? Então vamos em frente aqui para a gente continuar vendo mais, ó. Então, eu não sei se da data que ele comentou, a queda dos rendimentos já tinha caído tanto. Se esse era um fundo de base 80, e ele conseguia entregar ali próximo de 50, 60 centavos, isso era um rendimento muito alto, né? Então, ele fez uma entrega bem extraordinária quando veio ao mercado, provavelmente de acúmulo de dividendos a distribuir. E nos idos de 2018, ele estava entregando mais ou menos 50 centavos. Já em 2019, que a gente tem que ver que começa a sofrer mais ainda esse fundo, ó. E aqui ainda foi antes da situação pandêmica, né, que foi em março de 2020. Então, na média, no ano de 2019, a distribuição deve ter caído para a faixa de 30 e poucos, 40 e poucos centavos. No ano de 2020, começa uma melhora dessa entrega, chegando ali próximo de 60 centavos. Então, frente a 80 reais, ele entregar próximo de 60 centavos não é nada mal, né? Só que aí, durante o ano de 2021, olha o quanto que o fundo caiu. E aí ele tem uma queda. E essas oscilações de sobe e desce, né? Isso não é algo tão bom que você busca no fundo. Então ele sai de patamares próximos de 60 centavos e despenca para 30. E começa uma evolução aí, ó. Foi crescendo novamente. Durante o ano 2022 ele mantém esse patamar de entrega. E aí no final do ano, provavelmente esse degrau aqui deve ter sido em razão de ter acabado a RMG do fundo. Então ele cai para patamares agora, ó, nessa faixa de 27 centavos. Inclusive foi o último dividendo anunciado. No próximo slide a gente vai ver isso com mais exatidão, os últimos dividendos do fundo. Esse fundo, apesar de novo, passou por 5 subscrições já, e a última ocorreu em fevereiro e março de 2021. Aqui a gente vê então as entregas, ó, 50, 45, e aí, mês 11, ó, para pagar em mês 11, começa a queda, ó, 28, 27, 27, 27, e você pode notar que dali para frente as cotações começam a cair, ó. Quando ele anunciou 28 centavos, ainda estava em 54, aí começa o decréscimo, ó, 52, 48, 47... Então, esse dia 7 de fevereiro, ele vai pagar no dia 14 de fevereiro, inclusive quando esse vídeo for ao ar, ele já vai ter pago esse valor. Ele anunciou 27 centavos, o que nesse valor de cotação de R$ 47 reais dá um yield de apenas 0,57. Então, assim, é um yield muito baixo, mesmo com tanto de desconto que esse fundo possui. Então, eu acho que é o que o colega estava falando. Então, pode ser que o mercado caia ainda mais as cotações desse fundo e exija um prêmio maior, tendo em vista atualmente a situação do fundo. No acumulado, esse fundo está com 10% de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, mas isso aqui só é para quem veio comprando esse fundo mais barato. Comprou na faixa de 64, 60, 60, 50. Quem foi comprando o fundo depreciado tem essa taxa de 10%. Quem está com esse fundo na faixa de 80 reais, o yield dele vai estar na faixa aí de 6, 5% aí. Então, quando o fundo cai e está abaixo do VP, cuidado com o yield que eles apresentam, que nem sempre é aquele yield ali que o fundo está entregando. Então aqui a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, mas não são posições muito altas, né? O RBRF, que é da gestora, tem 3,74%, o XPCF com 1,14%, o SNFF com mais 1%, e aí os outros institucionais têm posições menores, mas bastante institucionais com posição no fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu tenho um canal secundário e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Quer nos ajudar nessa empreitada? Considere se inscrever no canal e ajudar a gente nessa meta aí. Além disso, os nossos canais aí, o Amuinvest, Amudicas e Amufiagro, estão presentes em outras plataformas. Então, considere se inscrever e seguir, comentar, que tudo isso ajuda muito. Aqui nesse slide, a gestão vem falar pontos assim que, entre aspas, estão melhorando, né? Ó, fato relevante. Ficamos contentes em anunciar
no dia 20 de janeiro, via fato relevante, a locação de mais 2 andares lá no River One. Esse River One, que é a problemática, né? Que é mais ou menos 50% do portfólio do fundo. Apesar de não ter sido concluída na velocidade que gostaríamos, acreditamos que além de diminuir a vacância, que antes era 92%, caiu para 79%, a alocação demonstra sustentação de preços em linha com a estratégia e com a RMG, assim, eles estão conseguindo locar no valor que era a RMG, a renda mínima garantida. E como eu disse, ó, ela finalizou no final de novembro, então realmente é mais ou menos igual eu esperava mesmo. Em continuação, assim, o que eu sugiro para você? Vá lá no relatório gerencial e abra. Ele é muito grande, tem muitas e muitas informações lá no relatório gerencial. Aí, o que acontece? Ó? Eles falam o seguinte, que no mês de dezembro, temos uma discussão para a alocação de uma área de 2.100 metros quadrados, além da alocação fechada nesse fato anterior. Tivemos boas visitas no mês de dezembro, além da retomada de uma empresa que reativou o processo de locação. Não podemos afirmar que nenhuma dessas discussões será convertida em locação. Ou seja, pode ser, né, que vá diminuindo cada vez mais essas questões aí do fundo de vacância, né? Isso é um ponto positivo. As tratativas para a locação do restaurante e área de eventos evoluíram para a discussão de contrato. E acreditamos que a negociação pode ser concluída em breve. Então, assim, ele tem trazido fatos positivos para o fundo. Pode ser também em razão desses fatos que a cota não esteja caindo mais, né? Apesar de que a gente vê que o fundo está nas suas mínimas históricas, né? Então, aí ele fala que o time segue trabalhando em campanhas de marketing e divulgação do River One, que aliados à promoção de eventos, aumenta a visibilidade e oferece a possibilidade de que mais pessoas conheçam o ativo. Esse fundo, ele tem atualmente 3 pontos dele. Ele investe em fundos de lajes, ele investe em setor logístico, meio que indiretamente, que ele tem cotas de um outro fundo aí, que é da própria gestora, o RBRL. E por fim, ele tem essa terceira estratégia, que é investir em desenvolvimento. O fundo também faz desenvolvimento. Então aqui eu trouxe a imagem para mostrar para vocês aqui do ativo que eles vão desenvolver. E olha que interessante, ó. O desenvolvimento do projeto de um corporate boutique, isso é muita tese lá do Vino, segue em aprovação em prefeitura e estamos atendendo a pequenos ajustes solicitados. Com isso, o prazo para o início das obras desse desenvolvimento, estão estimando que comece em março de 2023 e que pode ser pré-locado durante as obras. Por ter características de monousuário. Então, pode ser que durante as obras já loque. Por que eles estão com grande expectativa de locar? Olha onde fica esse prédio que eles vão construir. O terreno é localizado a 350 metros da Faria Lima, que é a região mais prime lá de São Paulo, né? Então, é uma região que é muito bem vista pelos investidores, principalmente do setor de lajes. Em nosso cenário, e assim, eu não entendo muito sobre valor de metro quadrado, mas R$200 por metro quadrado é algo bem absurdo. Porque a gente vê, assim, bem alto, né, que eu quero dizer. Porque a gente vê, às vezes, alguns preços de locação de 20, 40, 80 reais o metro quadrado, né? Então, acredito que seja um valor bem alto. Aí ele continua que no cenário base, esse ativo possa gerar uma TIR superior a 15%. O que é TIR, amor? Taxa interna de retorno. Então, assim, 15% ao ano é algo bem interessante. E uma renda mensal de aproximadamente 10% ao ano sobre o capital investido. Então, por que dá 15% de TIR e 10% de rendimento? Porque TIR é o retorno total que ele possa ter. Então, e o rendimento aqui é realmente o aluguel que isso vai gerar. A tese está fortemente embasada e bem posicionada na visão que os preços dos imóveis subirão de forma substancial em São Paulo, puxado pela baixa vacância na região lá da Faria Lima. Importante lembrar que possuímos conforto em construir uma estratégia de desenvolvimento e demais fundos da RBR, dado o time robusto de desenvolvimento da gestora, que possui mais de 1 bilhão de gestão, né? Porém, a exposição de desenvolvimento não deve superar 10% do portfólio. Então, eles querem ter essa tese de desenvolvimento, mas não querem que isso se represente muito aí do portfólio deles. E, novamente, aqui está a imagem do prédio que eles pretendem fazer, né? Aqui a gente vê a DRE do fundo demonstrativo de resultado. Esse fundo cobra 1% de gestão, 0,18% de administração e ele cobra 20% de performance se conseguir bater IPCA mais a média do IMAB. Então, em dezembro, ó, vamos lá, o que o fundo teve de resultados? Ele teve resultados de imóveis 2.200.000, venda de imóvel gerou um resultado de 14 mil. Rendimento do RBRL, que é o logístico que eles investem diretamente pelo RBRL, ó, 1.200.000, então veja que representa muito para o portfólio, eles estão em exposição alta nesse RBRL. Os FIIs, os outros FIIs que ele tem no seu portfólio, mais 247 mil, dinheiro parado em caixa, 224, eles também têm CRIs, 250, ganho de capital bruto, então o que falta bater imposto de renda, ó, gerou 61 mil.
Então, no total, o fundo teve como receitas totais em dezembro, ó, 4.272.000. As despesas do fundo, 335.000, isso aqui vai para a gestora. E aí a vacância, olha o quanto que uma vacância pode machucar o fundo. Ó. Ele está pagando 400.000 pelo imóvel estar vago. Então ele tem que pagar ali condomínio, energia, IPTU e várias outras despesas. Então isso aqui é caro para o fundo, né? Outras despesas aqui que ele não especifica, então é bem puxado. Vamos ver na prática, porque para mim, apesar das despesas estarem altas, eu gosto de ver o que a gestão está recebendo para trabalhar. Então vamos ver o que esses 335.000 aqui representam frente aos 4 milhões que o fundo receitou. Lembrando que para mim o máximo que eu me sentiria confortável seria 15% aí de despesas para gestão. Então vamos lá, ó. 335 vezes 100 dividido por 4.272. Então em dezembro as despesas estão representando 7,84%, o que na minha opinião é algo totalmente aceitável. E aí, o que acontece? O fundo teve como resultado 3.384.000 e distribuiu 3.288. Então ele fez uma pequeníssima reserva aqui em dezembro. E no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo também tem uma reserva bem pequena aí de 274.000. Um ponto que me chama a atenção é o seguinte, ó. Eu não tenho esse fundo, eu não tenho o XPPR e não tenho o BRCR. Esses são 3 fundos hoje que, além do HGRE, né, são fundos que estão sofrendo muito do setor de lajes. Esses 3 primeiros que eu falei estão sofrendo muito por causa da questão de alta vacância que eles vêm enfrentando no seu portfólio. E aí, o que eu vejo, eu não tenho nenhum dos 3, mas se eu fosse, entre aspas, arriscar, investir, se eu fosse tentar buscar algum ativo, esse seria a minha escolha. Dos 3, eu vejo esse aqui como sendo menos pior. Por quê? Primeiro, o BRCR e o XPPR são fundos que eles têm ali alavancagem. E isso, de uma certa forma, impacta muito o fundo, né? E aí, o que a gente observa, então? Ó, esse fundo ele tem de patrimônio. Em resumo, esse fundo aqui não tem alavancagem. Então, isso aqui, para mim, é um dos pontos principais que eu vejo de ponto positivo. Ó. Olha só. Ele tem 716 milhões dos seus imóveis. O RBRL que ele tem à exposição representa 161 milhões. Ele tem ali 17 milhões para desenvolvimento. Esse dinheiro deve estar de reservas, né, para fazer o desenvolvimento. Ele tem 32 milhões em fundos imobiliários. Ele tem 41 milhões em renda fixa. O caixa está zerado, né, tem pouquinho. E ele fez aquelas provisões de 2,9 milhões. E aí a gente não vê em nenhum momento, né, que ele tem alavancagem. Aí o total do fundo, 973 milhões é tudo que o fundo possui. Nesse slide a gente vê a composição do portfólio e aquilo que eu falei para vocês. Ó, o River One que eles compraram hoje representa 41% do portfólio. E ele está com a alta vacância lá. Então isso aqui hoje é o que vem machucando muito o fundo. O RBRL representa 16%, é muita coisa, né? E ele tem outros ativos aqui, ó. Celebration, Delta Plaza, Amauri, Venezuela, Torre Sul, SLB, Castelo Branco, Edifício Mykonos, Edifício... Právida, então tudo isso aqui são exposições a lajes que ele possui. Além disso, além da exposição que ele tem no RBRL, logístico, ele tem essa exposição por meio do FII lá, ó, o FII da gestora lá, ó, RBRL. Ele tem o XPML, mais 1%, ele tem outros fundos diversos, 0,06%, ele tem exposição no TEP11, 0,06%, TRNT11, 0,07%, e ele tem mais dinheiro parado em caixa, mais 4%, tem o KNCR, que atualmente não tem exposição, deve ser mínima, né? E outros FIIs aqui também deve ser mínimo. E para desenvolvimento, ele tem parado em caixa ali 1,8%, né? 86% dos imóveis do fundo estão em São Paulo e ele tem 14% no Rio de Janeiro. A maioria dos seus imóveis são do setor de lajes, ó, 6% aqui são de outros setores. Os seus contratos, 51% são atípicos, 49% típicos. E os seus aluguéis reajustam 64% pelo IPCA e 36% são reajustados pelo IGPM. Como o fundo já está com alta vacância, provavelmente, atualmente, a vacância não é algo tão problemático assim para o fundo. Então, durante o ano 2022 não teve vencimentos, 2023 vai vencer um percentual quase irrisório, e aí sim, tem que virar os olhos para cá, porque em 2024, 16% do portfólio, e 2025, 16% do portfólio vão vencer. Então, o que acontece? Se durante esse ano atual de 2023 o fundo não fizer um bom trabalho, pode ser que futuramente o fundo sofra ainda mais. Porque imagina ele ter ali mais ou menos 35% do atual portfólio ainda vencendo. Então isso pode trazer uma situação bem problemática para o fundo, né? E ele vai ter os vencimentos de 66% a partir de 2026. Revisionais. Durante o ano de 2022 ele teve 4% de revisionais.
Esse ano 2023 vai ter 17%. Então isso aqui pode ser um fator positivo para melhorar um pouco e os seus aluguéis serem reajustados. Em 2024, mais 15% de reajustes. 2025, mais 9%. E o restante dos reajustes vão ocorrer a partir de 2026. E aqui ele mostra a evolução da vacância física e financeira. Então o que acontece? Ó? A vacância física, ela vinha se mantendo baixa, só que isso aqui, de uma certa forma, é a gestora que não quis mostrar, tá? Porque aqui, ó, em setembro, a vacância física do fundo era 4%. Mas o River One ele já tinha posse dele, né? Então, na verdade, era maior. E com a vinda do River One para o portfólio, que acabou a RMG, olha para quanto que salta. Salta para 49% de vacância atual. Enquanto a financeira ela é um pouco menor, ó, 45, 45. Por que ela é menor? Pode ser que o fundo esteja recebendo alguma multa, pode ser que o fundo ainda esteja recebendo algum valor aí pendente, aí de uma certa forma diminui isso aí. E aí com isso, ó, com o fim da RMG, ó, o fundo que estava receitando 5,2 milhões, 4 milhões e meio, 4 milhões e 400, cai para 2 milhões e 500, 2 milhões e 200. Então olha o quanto que o fim dessa RMG machucou o fundo, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RBRP são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, o canal Amudicas, considere se inscrever, ajude-nos a tentar chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Considere também nas outras plataformas seguir, se inscrever. A Amudicas, a Amuinvest, a Mufiagro estão presentes nessas outras plataformas aí. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí? Você gostou das informações trazidas? Você tem esse fundo aqui no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo para você ter? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Como eu já tinha antecipado lá atrás no vídeo, o que acontece? Eu não tenho nenhum desses ativos, mas se fosse para eu incluir hoje um novo ativo de Lajes, pode ser que eu incluísse esse ativo. Eu acho que ele ainda vai sofrer durante um período, mas futuramente, quando esse fundo conseguir melhorar o cenário e começar a alocar, eu acho que ele vai recuperar suas cotas, vai começar a fazer uma entrega de rendimentos maiores, né? Mas nas minhas atuais carteiras, seja privada, seja pública, eu não tenho espaço para ter esse ativo. E como eu disse, em vista do XPPR, BRCR, esse aqui é o menos problemático deles, na minha humilde opinião. Não sou cotista do fundo, por enquanto eu não tenho interesse de ser, né? Mas isso não significa que ele seja um fundo ruim, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Então, por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, considere se inscrever no canal e ativar o sino, considere tornar-se membro, e também, por fim, se você quiser, né, faça-nos uma doação para o Pix do canal. Qualquer valor será muito, muito bem-vindo. Eu agradeço de coração a todos vocês que colaboram, que doam, muito, muito obrigado. Tá aí, acho que é a Lê, né? Não sei. Tá aí a solicitação de vídeo. Peço desculpa pela demora no atendimento da sua solicitação. E espero que tenha gostado, agregado, trazido alguma informação relevante aí. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar passando vários slides a respeito do fundo, inclusive com a imagem dos imóveis que esse fundo possui. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!